Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo de inovação que parece não ir a lugar nenhum? A gente constrói, lança, mas o impacto de verdade não vem. Hoje, a gente vai mergulhar no framework Decode, uma filosofia que promete tirar a gente dessa estagnação e repensar o que significa criar valor de verdade. Essa frase do manifesto Decode é um soco no estômago, né? Ela expõe uma realidade bem dura. A gente está nadando em tecnologia, com acesso a ferramentas incríveis, mas, ao mesmo tempo, morrendo de sede por ideias que realmente façam a diferença. A matéria-prima sobra, mas a visão, essa está em falta. E é aí que a gente entra no que chamam de paradoxo da inovação. Um lugar onde as ferramentas que temos são quase mágicas, mas os resultados, bom, muitas vezes são frustrantes. Nesta parte, a gente vai tentar entender por que, com tanto avanço, a inovação de verdade parece que ficou para trás. Olha, esse slide aqui é sensacional porque mostra uma virada de chave completa. Lá em 1999, o desafio era técnico, era conseguir construir. As limitações obrigavam a gente a ser super claro sobre o que queria. Hoje, o desafio é saber o que construir. A gente passou da escassez de ferramentas para a escassez de visão. E essa é a pergunta de $1 milhão. A sacada do Decode é que a resposta não está no código, de jeito nenhum. Ela está muito antes disso. Quantos projetos tecnicamente brilhantes já vimos morrer na praia por pura falta de clareza? A falha acontece no nascimento da ideia, lá na concepção. Então, se preparem, porque agora a gente vai encarar os verdadeiros vilões da inovação. E olha, não são bugs, servidores lentos ou falta de grana. Os maiores inimigos estão dentro da gente e das nossas empresas. Pois é, ego, politicagem, o medo do novo, esses são os inimigos que nos fazem construir catedrais de complexidade só para impressionar a diretoria em vez de resolver problemas reais dos clientes. É a tal da inovação de palco, que gera um PowerPoint lindo, mas valor que é bom, nada. Isso nos leva direto ao que o framework chama de, olha só o nome, o pecado original. O erro fundamental que contamina todo o processo de desenvolvimento. A gente acreditar que um produto, na sua essência, nasce como um pedaço de software. A questão toda é essa. A gente começou a confundir a embalagem com um presente. O software é o veículo, não é o destino. É a forma como a gente entrega, não é o valor em si. E é nesse exato momento, nessa confusão, que tudo começa a desmoronar. Ok, mas calma. Nem tudo está perdido. Se o problema está na nossa forma de pensar, a solução também está. O Decode oferece uma saída, uma nova maneira de enxergar. E não é mais uma receita de bolo, sabe? É uma filosofia mesmo, para guiar o pensamento. E o próprio nome já dá a dica toda. A ideia é desacoplar o valor da sua forma, orientar esse valor para um problema real e habilitar resultados. É sobre pegar a complexidade do mundo e transformar num valor que o cliente pode usar e até repassar. Vamos lá, primeiro princípio e talvez o mais fundamental de todos. Produto é maior que software. Pensa no Spotify. O produto não é o aplicativo no celular. O produto é ter acesso instantâneo a um universo de músicas. O software é só um dos jeitos de entregar esse valor. O produto é a resposta. A tecnologia é a ferramenta. Sabe, adicionar mais uma feature é fácil. É só pendurar mais uma coisinha na árvore de Natal que já está lotada. Agora, a inovação de verdade, o tal do desacoplamento, isso é disruptivo. É chegar e podar processos inteiros, times inteiros do lado do cliente. É um valor que liberta, não que adiciona mais uma tarefa. E aí a gente volta para aquele paradoxo do começo, né? De que adianta ter o motor de uma Ferrari se estamos dirigindo na direção errada? Acelerar só vai nos levar mais rápido para o precipício. O Decode basicamente te força a pisar no freio, respirar fundo e ter clareza antes de escrever a primeira linha de código. Agora, atenção aqui porque é super importante a gente entender o que o Decode não é, para não cair na armadilha de achar que é só mais uma metodologia de projeto. Ele joga em outro nível, sabe? É um framework de pensamento, não de execução. Olha essa tabela. Ela resume tudo perfeitamente. O Decode não vai te ajudar a gerenciar um backlog no Jira. Ele vem muito antes. Ele te ajuda a decidir se aquilo merece sequer existir. Ele não te dá um mapa do como construir. Ele te ajuda a decidir o que e por que construir em primeiro lugar. Tá, mas e na prática? Como isso funciona? O Decode não é uma receita de bolo com passos engessados. Pensa nele mais como uma bússola que aponta para as perguntas certas, na ordem certa, para a gente encontrar o verdadeiro tesouro, o valor. E percebe? A ordem aqui
É tudo. Primeiro, a gente acha o gargalo. Depois, a gente decide se vale a pena mexer com ele. Em seguida, a gente define a essência da solução. E só lá no final, bem no final, a gente fala de tecnologia. Forçar essa sequência garante que o valor seja sempre o nosso norte. E agora, a gente chega na parte talvez a mais difícil, mas com certeza a mais poderosa da filosofia de coach. Uma parte que exige não só inteligência, mas principalmente coragem. Cara, a gente vive num mundo que grita construa, construa, construa. É uma pressão constante. A verdadeira estratégia, o verdadeiro poder, está em saber a hora de falar não. O Decode nos dá a base, a confiança, para não construir por construir, mas para focar só no que realmente importa. Pensa no Nubank de novo. Eles não fizeram só um app bonitinho. Eles foram lá e arrancaram a burocracia pela raiz. Eliminaram a necessidade de ir numa agência, de falar com o gerente. Eles absorveram a complexidade do sistema para que a gente não precisasse lidar com ela. Isso é eliminar esforço. Isso é valor de verdade. Então, para a gente amarrar tudo isso, o Decode é um chamado para a gente voltar ao básico. É sobre ter clareza antes do código. É sobre tratar produtos como sistemas de valor que podem ser transferidos. É, no fundo, um convite para a gente parar de construir castelos de areia e começar a construir legados de valor. E a gente termina com essa provocação do próprio framework. A pergunta que fica é: os produtos que a gente está construindo hoje são flexíveis o suficiente para o futuro? Ou estão presos numa forma que logo vai ficar obsoleta? A decisão, no fim do dia, está na nossa mão.